Tudo bom, time? Olha eu aqui de volta, trazendo para vocês mais uma troca de conhecimento, certo? O conteúdo que nós iremos abordar no dia de hoje é um conteúdo que vocês já estão por dentro, é um conteúdo que vocês já estudaram, já produziram um vídeo TikTok aí e que daqui a pouco a gente vai estar estreando essa página, né, nesse, digamos, que aplicativo vizinho, tá bom? Então, senhores, senhoras, rapazes, senhoritas, nós vamos falar um pouco hoje sobre vacinação, tá bom? Vou trazer para vocês inicialmente um conceito. Muitas doenças no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Exemplos dessas vacinas, né, que acabaram sendo maciças, né, que acabaram vindo erradicar muitas das doenças, né? Nós temos como exemplo poliomielite, sarampo, rubéola e algumas outras, ok? Nós no momento passamos por um problema de pandemia, todos são conscientes desse problema. Muitos de vocês têm pessoas em casa ou vocês mesmos já passaram pela doença, né? Pelo Covid-19 e estão torcendo para conseguir uma vacinação, para vocês conseguirem então ter uma probabilidade, caso sejam reinfectados novamente pelo Covid, estarem submetidos a passarem por uma infecção menos agressiva, certo? E assim foi e é nos momentos atuais em relação à vacina. Algumas dessas doenças, como eu já falei, rubéola, sarampo, são doenças que em algum tempo atrás elas estavam em alta e a vacinação entrou para fazer com que elas se tornassem regulares, ok? E hoje, nos dias atuais, é muito raro nós encontrarmos alguém que está com rubéola ou alguém que está com sarampo, certo? Por que, enfermeiro? Pelo simples fato da pessoa, se ela teve uma infância, uma adolescência, uma vida adulta, que ela teve o acompanhamento da questão de vacinas, ela se torna uma adulta imune, ok? E consegue passar por essas patologias, por essas doenças, de forma positiva, sem ter contraído alguma delas. Agora, se caso alguma delas tenha adquirido, a gente pode estar associando, fechando o diagnóstico por conta da falta da vacinação de forma regular, tá bom? Ficaram na história do Brasil todas essas doenças, como eu já falei, e algumas outras que vocês podem estar pesquisando, certo? Doenças que foram erradicadas, doenças que sumiram ao decorrer dos anos, certo? Calendário de vacinação. Calendário de vacinação, senhores e senhoras, esse calendário é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Esse calendário de vacinação eu vou estar passando para vocês agora, certo? No horário enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu com certeza já estou encaminhando a vocês esse calendário de vacinação, pelo qual esse calendário é um calendário atual, certo? O Ministério da Saúde, né, ele disponibiliza esse calendário de vacinação no ano de 2020, ok? E todos os anos esse calendário ele é atualizado, certo? Raramente quando acontece alguma mudança, e quando existe essa mudança, sai alguma norma técnica que é encaminhada ao PNI, que é o que nós vamos aprender também na aula de hoje. E quando o PNI recebe essa norma técnica, certo, ele encaminha as unidades nas quais são realizadas as vacinações. Você precisa saber quais são formas de administração e para que serve aquela vacina, tá bom? Por exemplo, quando nós vamos falar sobre vacinação, vocês realizaram atividades entre vocês, aquele que, por exemplo, que teve a responsabilidade de falar sobre a vacinação de hepatite B, certo? Foi pesquisar para que serve aquela vacina, a forma de administração, a quantidade, né, que vai ser administrada, a forma de administração, como eu já falei, certo? A idade, que é muito importante também saber, a idade que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto vai precisar tomar, e se precisa de algum reforço, então tudo isso é de conhecimento dos senhores já, tá bom? Mas o calendário que eu estou encaminhando a vocês também vai estar informando isso, certo? Caderneta de saúde da criança.
Existe a caderneta, gente, da saúde da criança, na qual existe um espaço destinado à vacinação. A criança ao nascer, né, para quem já teve aula prática em centro cirúrgico comigo, eu falo com propriedade, acompanhou alguns casos de parto cesáreo, certo? Quando isso acontece, ou de parto normal, a criança é encaminhada ao alojamento já acompanhando essa caderneta, perdão. Quando é menino, caderneta do menino. Quando é menina, caderneta da menina. Nessa caderneta vai encontrar algumas informações relacionadas a crescimento, desenvolvimento dessa criança, certo? Mas também vocês vão encontrar nessa caderneta um espaço reservado às vacinações dela, tá? Então, essas vacinações, elas devem se encontrar de forma regulada, tá bom? Caminhando um pouquinho mais, também existe a caderneta do adolescente. Essa caderneta do adolescente, ela já vai ser disponibilizada já lá pelos 11 anos de idade, que é o momento que a criança faz uma mudança, não só na caderneta, mas também na vida social, tá bom? E aí, muitas das vezes, muitas dessas crianças têm vergonha, né? Desses adolescentes, perdão, têm vergonha de caminhar com uma caderneta da criança, sofrer bullying ou algo do tipo. Então, o Ministério da Saúde, pensando nisso também, né, providenciou a caderneta do adolescente. Infelizmente, essa caderneta, ela quase que entra em extinção, digamos assim, por conta da impressão dela, tá? Então, aqueles senhores que tiverem pacientes que estarão nessa transição de criança para a fase de adolescente, de 11, 12 anos, que puderem fazer essa transição na caderneta, nós agradecemos e a criança também agradece, tá bom? A testa do professor, né, chega a ficar molhada, assim. Nossa região é bem quente. Senhores, dando continuidade, né, eu faço uma pergunta prática aos senhores. As vacinas, elas são seguras? É de segurança eu tomar uma vacinação contra hepatite, uma pentavalente, certo? Uma injeção contra HPV? Então, assim, existe sempre esse tabu. Existem tabus que nós precisamos quebrar, certo? E um deles, com certeza, é esse. Por quê? Em algum tempo atrás, quando começou-se a vacinar os adolescentes, as meninas contra o HPV, muitas das mães falavam que o incentivo da vacinação do HPV é da criança começar a vida sexual precocemente, certo? Então, esses tabus, a enfermagem, aquela que atua na atenção básica, ela tem que ir lá de frente, bater de frente na escola, na questão social e informar que não é isso. Tá bom? A vacinação contra o HPV, ela vai vir para ajudar, para auxiliar, proteger o sistema imunológico do seu filho, fazer com que ele tenha um motivo a mais para não contrair o HPV, porque ele vai estar imune. Então, são situações que vocês irão encontrar após a formação de vocês. Vocês irão encontrar pessoas que não irão querer tomar a vacina. Trazemos para a atualidade nesse momento a vacina do Covid-19, certo? Existem pessoas que não querem tomar essa vacina porque acham que vão morrer, ou não querem tomar essa vacina porque o presidente diz que ela não é boa e não é para tomar. Então, esses tabus, nós, enquanto enfermagem, que nos preocupamos com a sociedade, nós temos que estar de antena ligada, de luz acesa e ir fazer essa busca ativa e trazer os nossos pacientes para que eles tomem essas vacinas e eles continuem imunes por conta de uma patologia que pode levar ele a óbito, tá bom? Eventuais reações como febre, dor no local da administração dessa vacina, se ela for de modo subcutâneo, se ela for intramuscular, nós temos que informar isso ao nosso paciente. Ela é normal, tá bom? Porém, a vacina é de suma importância. O que significa isso? Muitas das vezes, por exemplo, eu estou enfrentando muito nesse momento na questão da vacinação contra a Covid, tá bom? A questão da forma que você vai administrar, você tem que saber administrar a medicação. E às vezes você utilizando toda a forma correta da administração no deltoide,
certo? Usando os 4 dedinhos, calculando, administrando no paciente, tudo, ele ainda pode se queixar durante o dia que ele apresenta episódios de febre, certo? Então você tem que orientar o seu paciente, toda vez que você for administrar uma medicação, você ter em mente quais são as possíveis reações adversas daquela medicação. Assim como tem medicação oral que o paciente vai tomar e aí ele pode apresentar enjoo, certo? Ou vômito, ou cefaleia, você tem que informar, olha, essa medicação você está tomando, ela pode ocasionar visão turva. Então, o paciente já sai consciente de lá que ele não pode dirigir, por exemplo, tá bom? Então, na questão da vacinação, não é diferente. E a gente sempre orienta, como nós estamos abordando a questão pediátrica, é orientar a mãezinha, olha mãe, ele pode ficar bem cansadinho, ele pode apresentar febre, ele pode se queixar de dor no local. Então, tudo isso é normal, tá mãe? Não precisa se preocupar, vocês dão as orientações corretamente para essa mãe ou para esse pai, ou qualquer parente que tiver levado a criança para tomar a vacina, tá bom? A vacinação se dá ao nascer, e isso é de conhecimento. Daqui a pouco eu vou citar algumas dessas medicações, vacinas, tá? Após, né? Então, procure uma sala de vacinação, na maioria das vezes em uma UBS. Gente, em algumas unidades, né? Principalmente a gente traz para a realidade do Amazonas, em alguns municípios, a pessoa até dá luz, né, na comunidade, dá luz em casa ou no hospital, e às vezes a sala de vacinação não é no próprio hospital, certo? É numa casinha, é na Secretaria de Saúde, é em algum outro lugar. Então, ao nascer, essa criança ela precisa tomar algumas medicações, certo? Essas medicações é de responsabilidade da equipe de enfermagem providenciar, tá bom? E administrar na criança, certo? Então, sendo administrado na criança, ótimo, a gente já está ali disponibilizando a ela uma chance, né, de não desenvolver algumas patologias, na questão do BCG, né, e na questão da hepatite B, que são as primeiras que essa criança vai tomar ao nascer, tá bom? Responsável pelo controle e distribuição dessas vacinas, enfermeiro. Quem é o responsável para distribuir vacinação no Brasil, no estado, nas cidades, nos bairros, né, na comunidade? É um Programa Nacional de Imunização, o famoso PNI, no nosso município, coordenada pelo enfermeiro Maico, que é a pessoa na qual a gente está correndo atrás, né? Que é uma das pessoas que está mais sendo procurada nesse período de Covid, porque no setor que ele trabalha, ele faz a distribuição de todas as vacinas que se encontram no calendário de vacinação e também as vacinas, né, contra o Covid-19. Então, continuando, né, é um programa que ele atua, gente, diretamente com vacina. O PNI oferta mais de 45 diferentes formas de imunizante. Claro, agora, né, já passa de 46 por conta do Covid-19, certo? Então, só para frisar um pouco mais a questão da importância do PNI. O PNI é um Programa Nacional de Imunização que está presente em todos os municípios. Quando ele não se faz presente em um setor específico dentro da Secretaria de Saúde do município, ela vai se encontrar no hospital, vai se encontrar em algum lugar, mas dentro do município sempre vai ter um programa de imunização, tá bom? Isso é importante frisar, por quê? Porque às vezes nós nos mudamos para alguma cidade diferente, a gente não tem um conhecimento de onde é o PNI, de onde é o controle de tuberculose, onde é o controle de hanseníase, onde está atuando a saúde da mulher. Então, para os senhores que estão na área, devem ficar atentos a isso, tá bom? Sempre procurar saber, se informar, se está funcionando de forma correta ou não. Ok? Então, senhores, abordando agora, com licença, abordando agora um pouco das nossas vacinas. Foi pedido, né? Eu pedi para que vocês realizassem uma atividade e eu passei algumas vacinas para vocês pesquisarem, algumas outras atividadezinhas. Então, os senhores acabaram estudando, alguns já me enviaram, outros ainda não. Então, é importante que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque aí vocês vão ter um contexto geral,
tá bom? E aí o contexto na questão de vídeos vocês estarão acompanhando na página do TikTok, certo? Então, iniciando o nosso calendário vacinal, nós podemos estar citando a primeira, né, ao nascer, que é o BCG, tá? Ela vai prevenir contra a tuberculose e meningite, certo? A forma de administração dela é intradérmica, tá bom? De 0,5 ml, ou seja, meio ml, tá bom? Então, o RN ao nascer vai tomar essa medicação. Onde é que ela é administrada? Ela é administrada no músculo do deltoide direito. Então, se vocês pararem para analisar, certo? Quando a pessoa já está adulto ou suspeita-se de tuberculose, uma das primeiras perguntas que nós vamos fazer é: quantos anos você tem, né? Se então tem 30 anos, 35 anos, a gente já vai verificar se ela vai ter a marca da BCG. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui a minha. Cadê? Tá aqui. Todo mundo, né? Geralmente ela vai estar no braço direito, certo? Então, você faz a verificação. Se tiver, então a gente já pode também verificar na notificação, caso for suspeita de tuberculose, notificar que o paciente ele apresenta sim a marca de BCG, tá bom? Ao nascer também, a CRN ele vai tomar a vacinação contra a hepatite B, que lógico vai prevenir contra a hepatite B. A forma de administração dela é intramuscular, também meio ml no vaso lateral da coxa, tá bom? Então a criancinha já nasce e já verifica que o mundo não é fácil. Ele vai já de início tomar 2 medicações, tá bom? Lembrando aos senhores que esse aqui é o calendário de vacinação que eu estou citando para vocês. Em algumas complicações, essa criança também pode tomar algumas outras medicações de forma administrada intramuscular, mas aí a gente já não associa. Vamos hoje somente relatar as medicações, né, as vacinas que vão ajudar essa criança a ter uma vida mais sadia, tá bom? Então, a próxima vacina que nós temos a citar é a poliomielite, certo? A poliomielite 1, 2 e 3, que é a VIP, essa criança ela vai tomar no 2º, no 4º e no 6º mês, tá bom? Ela é administrada de forma intramuscular, também no vasto lateral da coxa, certo? Poliomielite 1 e 2, a VOP, 15 meses e depois ela vai tomar a segunda dose dela aos 4 anos. A forma de administração dela é oral, 2 gotas, tá bom? Rotavírus humano, G1P1, né? Ela vai defender o sistema imunológico da criança contra diarreia por rotavírus, certo? A primeira dose é administrada aos 2 meses, a segunda dose é administrada aos 4 meses e ela vai tomar 1,5 ml, tá bom? E ela vai tomar essa medicação na cavidade oral. Essa medicação, gente, geralmente ela vai vir assim numa bisnargazinha, tá? DP, né, mais IB, mais HB, que é a penta. Ela vai tomar a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses, a terceira dose aos 6 meses. Aí a forma de administração dela é intramuscular no vasto lateral da coxa, tá bom? A quantidade que será administrada também de meio ml, certo? Pneumocócica 10, avalente, tá? A primeira dose é aos 2 meses, a segunda dose é aos 4 meses e um reforço aos 12 meses, tá bom? A forma de administração também é no vasto lateral da coxa e ela vai tomar meio ml. Certo? A pneumococcus cefalente, ela vai prevenir contra pneumonias, meningites, otites, sinusites, certo? E outras doenças também. Dando continuidade nesse nosso calendário vacinal, né, nós temos a meningococcus AC, certo? Ela é conjugada, ela vai prevenir contra meningite, meningocócico tipo C. A primeira dose dela será administrada aos 3 meses, a segunda aos 5 meses, um primeiro reforço aos 12 meses, certo? A forma de administração dela também é no vaso lateral da coxa e a quantidade a ser administrada é de meio ml.
Nós temos posteriormente a febre amarela, que ela vai com certeza proteger contra a febre amarela. A dose dela é aos 9 meses e depois um reforço aos 4 anos de idade, beleza? A forma de administração é subcutânea na região do deltoide. E quantidade a ser administrada de meio ml. Sarampo, cachumba, rubéola é a nossa próxima vacina. Ela vai ser administrada aos 12 meses. A forma também de ser administrada é subcutânea na região do deltoide, tá bom? Também sendo administrada meio ml, ok? Próxima vacina, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, vai ser administrada aos 15 meses, forma também subcutânea, né, no deltoide e quantidade de 0,5 ml. Hepatite A próxima vacina, ela vai ser administrada com 15 meses de forma de intramuscular no vaso lateral da coxa, tá bom? A quantidade a ser administrada é meio ml. Aí depois nós temos a nossa DTP, certo? Ela vai defender essa criança contra difteria, tétano e coqueluche. Ela vai tomar o primeiro reforço aos 15 meses, o segundo reforço aos 4 anos. A forma de administração é intramuscular, a quantidade é meio ml no vaso lateral da coxa, tá bom? E isso no vaso lateral da coxa se ela for abaixo de 2 anos, tá? Se for acima de 2 anos, ela vai tomar no deltoide, tá bom? Difteria e tétano, né? A DT, mais conhecida. Ela vai tomar a partir dos 7 anos de idade, a forma de administração é intramuscular. Ela também vai tomar meio ml dessa vacinação, tá? Ela vai ser administrada no vaso lateral da coxa, ou no dorso glúteo, ou no ventro glúteo, ok? A de HPV, aí a gente já vai chegar naquela situação que eu falei para os senhores e senhoras, da questão aonde há uma transição de idade, onde ele sai da fase infantil e já vai se adaptando à fase da adolescência. Nesse momento, os senhores poderão estar, se possível, pegando uma caderneta do adolescente e ir começando a transcrever as vacinas desse adolescente nesse cartão, tá bom? Muitos deles também não vão nem gostar, porque a caderneta ela já é um tamanho menor, reduzida da criança, certo? Aí como tem algumas imagens de adolescente, também vai dar vaidade e tudo, mas caso eles não queiram, vocês poderão estar utilizando aquele cartão de vacina que nós já conhecemos, que é o branco, que é quase universal, tá bom? Então, chegando nessa fase, nós vamos ter de 9 a 14 anos, né, o HPV em meninas, a administração da vacinação de HPV em meninas, de 11 a 14 anos nos meninos, tá bom? A primeira dose a ser administrada, a segunda dose será administrada 6 meses depois. Essa vacinação, existem campanhas, tá? Pelo Ministério da Saúde, onde todo o Brasil realiza, para que seja providenciada essa vacinação, que os adolescentes recebam essa vacinação, porque o índice de HPV estava aumentando. Então, essa campanha é realizada, certo? Para que essas crianças possam, né, ter uma vida futuramente, né, sexual ativa, eles possam ter uma segurança a mais contra essa patologia, certo? A forma de administração é no músculo do deltoide, a quantidade a ser administrada é de meio ml. E aí, gente, nós temos a vacinação contra, só um momentinho, nós teremos a vacinação da pneumocócica, tá? 23 valente, a partir dos 5 anos de idade, certo? Ela vai defender contra meningites bacterianas e entre outras patologias também, como as pneumonias sinusite, certo? Ela é indicada, isso já na questão do calendário indígena, tá bom? Ela vai ser administrada de forma intramuscular no deltoide, a quantidade de ser administrada também é de meio ml, tá bom? A varicela, ela é administrada a partir dos 4 anos de idade, subcutâneo no deltoide, tá bom? No vaso lateral da coxa,
certo? A quantidade a ser administrada é de meio ml. Senhores, então essas são as vacinações que elas são incluídas no calendário de vacinação que o Ministério da Saúde nos disponibiliza. Lembrando que fora essas vacinações que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, nós também temos a influenza, né, que elas irão nos prevenir contra a influenza, né, são as famosas viroses, né, que as pessoas taxam por aí. Também são realizadas campanhas. Tá bom? Então a aula de hoje ela falou um pouco, gente, sobre a questão de vacinação. Eu trouxe aqui para vocês explicando, né, lendo um pouco sobre esse calendário. Esse calendário volta a retornar aos senhores. Em alguns momentos, ela poderá sim sofrer alguma alteração, certo? Então é importante que vocês estejam sempre atentos, sempre interligados ao PNI do município onde vocês forem trabalhar, ou qualquer setor onde vocês forem trabalhar, que estejam responsáveis com a vacina, tá bom? Então, vocês tendo conhecimento disso, a forma de administração, onde é administrada, a quantidade, para que serve, essas são as perguntas mais frequentes do pai e da mãe, ao levar a criança, ao levar o adolescente a ser administrada essa vacinação. Certo? Então, senhores, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Lembrando aos senhores que, em relação à questão de vacinação, existem campanhas, tá? O Ministério da Saúde preconiza campanhas contra a influenza, sarampo, e algumas outras, então estejam atentos, tá bom? A questão de qualquer alteração ao plano de vacinação. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham aí uma boa prova, certo? E podem acompanhar o calendário de vacinação que eu já enviei lá no grupo para vocês. Tenham todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite, certo? E um abraço do professor e até o próximo encontro.